Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, Livro 2. Autora Julia Quinn. O Visconde que me amava. Capítulo 17. O ato foi consumado. A senhorita Sheffield agora é Catherine, Viscondessa de Bridgerton. Esta autora deseja os melhores votos ao feliz casal. Pessoas sensatas e honradas de certo andam escassas na alta sociedade. E com certeza é gratificante ver duas pessoas assim unirem-se em matrimônio. Crônicas da Sociedade de Lady Westerton, 16 de maio de 1814. Até aquele momento, Anthony nem mesmo percebera que desejava que ela dissesse sim, que admitisse seu desejo. Ele a apertou contra si e sua bochecha encostou na delicada curva da barriga dela. Mesmo em seu vestido de casamento, ela cheirava a lírio e sabonete, aquele perfume enlouquecedor que o assombrara durante semanas. Eu preciso de você, murmurou ele, sem saber ao certo se suas palavras se perdiam nas camadas de seda que ainda mantinham fora de seu alcance. Preciso de você agora. Pôs-se de pé, tomou-a nos braços e, em poucos passos, lançou a imensa cama de dossel que dominava o quarto. Nunca levara nenhuma mulher ali, sempre preferira ir com as amantes a outro lugar. De repente, sentiu-se contente por isso. Kate era diferente, era especial, sua esposa. Ele não queria outras lembranças se intrometendo naquele, nem em qualquer outra noite. Deitou-a no colchão e não desviou os olhos por um só momento de sua forma graciosamente desgrenhada, enquanto tirava a própria roupa de maneira metódica. Primeiro as luvas, uma por uma, depois o casaco, já amarrotado por seu entusiasmo. Fixou os olhos nos dela, escuros, grandes e cheios de admiração, e sorriu, bem devagar e com satisfação. Você nunca viu um homem nu antes, não é? Murmurou ele. Ela balançou a cabeça. Ótimo. Inclinou-se para a frente e retirou um dos sapatos do pé dela. Nunca verá outro. Ele passou para os botões de sua camisa, tirando cada um de sua casa, bem devagar, e seu desejo aumentou 10 vezes ao ver Kate umedecendo os lábios com a língua. Ela o queria. Anthony conhecia o suficiente das mulheres para ter certeza disso. E quando a noite tivesse acabado, não conseguiria viver sem ele. Que ele não fosse capaz de viver sem ela era algo que se recusava a considerar. O que acontecia em seu quarto e o que ocorria em seu coração eram duas coisas diferentes. Ele podia mantê-las separadas. Ele as manteria separadas. Anthony podia não querer amar a esposa, porém isso não significava que não poderiam desfrutar um do outro na cama. Deslizou as mãos até o primeiro botão da calça e abriu. Mas parou por aí. Kate ainda estava completamente vestida e continuava sendo completamente inocente. Não estava pronta para ver a demonstração de seu desejo. Ele subiu na cama e, como um gato selvagem, engatinhou até ela, aproximando-se cada vez mais até chegar em seus cotovelos, nos quais ela se apoiava. Então deslizou-os por baixo dela e a deitou de costas. Ela o fitava com a respiração rápida e superficial, através dos lábios abertos. Não havia nada, pensou ele, mais impressionante que o rosto de Kate corado de desejo. Os cabelos escuros, sedosos e volumosos já se libertavam dos prendedores usados no elaborado penteado de casamento. Seus lábios, sempre um pouco cheios demais para a beleza convencional, assumiram uma cor rosada sob a luz oblíqua do fim da tarde, e sua pele nunca parecera tão perfeita, tão luminosa. As bochechas estavam ruborizadas, e não do tom pálido que as senhoras elegantes
pareciam sempre a desejar, mas Anthony achava a cor encantadora. Ela era real, humana e estremecia de desejo. Ele não poderia desejar mais nada. Com reverência, tocou sua bochecha com as costas dos dedos. Então deslizou a mão pelo pescoço até a pele delicada acima do corpete. O vestido era fechado por uma fileira enlouquecedora de botões nas costas, mas ele já abrira quase um terço deles, deixando o traje frouxo o suficiente para que pudesse deslizar o tecido de seda por cima dos seios dela. Eles pareciam, no mínimo, ainda mais belos que 2 dias antes. Os mamilos eram rosa claros e encimados seios que ele sabia caberem perfeitamente em suas mãos. Sem combinação? Murmurou ele, apreciando, percorrendo com o dedo a linha proeminente da clavícula. Ela balançou a cabeça e respondeu com a voz entrecortada. O modelo do vestido não permitiu. Ele deu um típico meio sorriso masculino. Lembre-me de enviar uma bonificação à sua costureira. Deslocou a mão para um dos seios e apertou-o com delicadeza, dando um gemido de prazer enquanto ouvia os arquejos semelhantes escapar dos lábios dela. Nunca lhe ocorrera que poderia ser tão prazeroso apenas observar uma mulher. Fazer amor, para ele, sempre se relacionara ao toque e ao paladar. Pela primeira vez, achava a visão tão sedutora quanto os outros sentidos. Ela era tão perfeita, tão linda, que ele teve uma estranha e primitiva sensação de prazer ao pensar que a maioria dos homens era cega à sua beleza. Era como se um certo lado dela fosse visível apenas para ele. Anthony adorou o fato de seus encantos serem ocultos do restante do mundo. Isso a tornava mais dele. Subitamente ansioso para ser tocado, Anthony ergueu uma das mãos dela, ainda calçadas com a comprida luva de cetim, e levou-a a seu peito. Ele podia sentir o calor de sua pele, mesmo através do tecido, mas não era o suficiente. Quero sentir você, murmurou ele. Em seguida retirou os 2 anéis do dedo de Kate e colocou-os no espaço entre os seios dela. Ela arfou e estremeceu com o toque do metal frio contra a pele dela. Então observou sem fôlego e fascinada enquanto Anthony lidava com sua luva, puxando cada um dos dedos com delicadeza, até que ele soltasse, e depois deslizando-a por seu braço, e pela mão até tirá-la. O roçar do cetim era como um beijo sem fim, deixando-a toda arrepiada. Em seguida, com uma gentileza que quase a levou às lágrimas, ele recolocou os anéis em seu dedo, um por um, parando apenas para beijar a palma sensível de sua mão. Dê-me a outra mão, pediu com amabilidade. Ela obedeceu e ele repetiu a mesma tortura deliciosa, puxando e deslizando o cetim por sua pele. No entanto, dessa vez, após terminar, levou o mindinho dela à boca e chupou-o, rodeando-o com a língua. Kate sentiu uma onda de desejo lhe atravessar o braço, percorrer o peito e se insinuar por todo o seu corpo, até acumular-se quente e misteriosa entre suas pernas. Aquele homem estava despertando algo nela, algo obscuro e talvez um pouco perigoso, algo que permanecera inativo por muitos anos, apenas esperando por um único beijo dele. Toda sua vida fora uma preparação para aquele momento, e ela nem mesmo sabia o que esperar depois. Ele deslizou a língua pela parte de dentro do dedo. Então, traçou linhas em sua palma. Que mãos maravilhosas! Murmurou ele, mordiscando a parte carnuda de seu polegar, enquanto seus dedos entrelaçavam-se com os dela. Fortes e ainda assim graciosas e deliciosas. Delicadas. Você está falando bobagem, disse Kate constrangida. Minhas mãos... Mas ele a silenciou com um dedo sobre seus lábios. Shhh! Você não aprendeu que nunca deve contradizer seu marido quando ele está admirando suas formas? Kate estremeceu de prazer. Por exemplo. Continuou ele soando como o próprio demônio. Se eu quiser passar 1 hora examinando seu pulso, com movimentos rápidos raspou os dentes na pele fina e delicada do pulso dela.
De certo é um direito meu, não acha? Kate não respondeu e ele deu uma risadinha, o som baixo e cálido nos ouvidos dela. E não pense que não vou, avisou o Visconde, traçando com a ponta do dedo as veias azuis que pulsavam sob sua pele. Posso decidir passar 2 horas examinando seu outro pulso. Kate observava fascinada, enquanto os dedos de Anthony tocavam-na de forma tão gentil que ela vibrava com o contato, abriam um caminho até a parte de dentro de seu cotovelo, então paravam para traçar círculos em sua pele. Não posso imaginar que poderia passar 2 horas examinando seu pulso e não os achar adoráveis, disse ele em voz baixa. Então passou a mão por cima do tronco dela e com a palma estimulou levemente o seio. Eu ficaria muito magoado se você discordasse. Ela inclinou-se e lhe deu um beijo rápido, porém ardente nos lábios. Depois ergueu a cabeça apenas 1 centímetro e murmurou. O papel de uma esposa é concordar com o marido em tudo, não é? O que ele dizia era tão absurdo que Kate enfim conseguiu encontrar a própria voz para responder. Se suas opiniões forem satisfatórias, milord. Falou com um sorriso divertido. Anthony arqueou imperiosamente uma das sobrancelhas. Está discutindo comigo, milady? E na noite de núpcias, ainda por cima? É minha noite de núpcias também, lembrou ela. Ele fez um ruído de desaprovação e balançou a cabeça. Talvez eu tenha que castigá-la, continuou. Mas como? Tocando-a? Deslizou a mão sobre um dos seios, depois sobre o outro. Ou não tocando. Afastou a mão da pele dela, mas inclinou-se e com a boca semi-aberta soprou levemente o mamilo. Tocando, arfou Kate, arqueando-se na cama. Com certeza tocando. Você acha? Ele sorriu bem devagar. Nunca pensei que diria isso. Mas não tocar também parece interessante. Kate olhou para ele. Anthony estava sobre ela, apoiado nas mãos e nos joelhos, como um caçador primitivo aproximando-se para a derradeira matança. Tinha uma aparência selvagem, triunfante e poderosa. Os volumosos cabelos castanhos caíam sobre a testa, dando-lhe um curioso ar infantil, mas seus olhos ardiam e brilhavam como um desejo muito adulto. Ele a queria. Era excitante. Ele podia ser um homem e, portanto, encontrar satisfação com qualquer mulher. Mas naquele instante, a queria. Kate tinha certeza disso. Isso a fez sentir-se a mulher mais bela da face da terra. Encorajada pelo desejo dele, ela esticou a mão e pegou-o pela nuca, e puxou-o até seus lábios estivessem bem perto dos dela. Beije-me, ordenou, surpresa pela arrogância em sua voz. Beije-me agora. Ele sorriu um pouco descrente, mas suas palavras no último segundo antes de obedecê-la foram: Como quiser, Lady Bridgerton. Como quiser. E então tudo pareceu acontecer em um só tempo. Os lábios dele estavam sobre os dela, provocando e devorando, enquanto suas mãos a erguiam até que ela se sentasse. Os dedos trabalhavam com agilidade nos botões do vestido, e ela sentiu o ar roçar em sua pele quando o tecido deslizou centímetro a centímetro, e a expôs, suas costelas, depois o umbigo, e então as mãos dele deslizaram sobre os seus quadris, e ele a ergueu, puxando o vestido debaixo dela. Kate arfou diante da intimidade do gesto. Vestia apenas a roupa de baixo, as meias e as ligas. Nunca se sentira tão exposta na vida, e ainda assim delirava a cada instante, cada vez que os olhos dele cruzavam seu corpo. Levante a perna, ordenou Anthony com delicadeza. Ela obedeceu e com uma lentidão que era ao mesmo tempo deliciosa e agonizante, ele desceu uma das meias de seda até os dedos dos pés dela. Fez o mesmo com a outra e então com as ceroulas, antes que ela percebesse, estava nua, totalmente despida diante dele. A mão dele percorreu sua barriga com delicadeza e ele disse:
Creio que estou vestido demais, não acha? Kate arregalou os olhos quando ele saiu da cama e tirou o restante das roupas. Seu corpo era perfeito, o peito musculoso, os braços e pernas poderosos. E o... Oh, meu Deus, disse ela com um suspiro. Ele sorriu. Vou considerar como um elogio. Kate engoliu em seco sem parar. Não era de admirar que os animais na fazenda do vizinho não parecessem gostar do ato de procriar. Pelo menos não as fêmeas. Sem dúvida aquilo não iria funcionar. Mas ela não queria parecer ingênua nem tola, por isso não disse nada. Apenas tentou sorrir. Anthony percebeu um lampejo de terror em seus olhos e sorriu gentilmente. Confia em mim, murmurou, deitando na cama ao lado dela. Pousou as mãos na curva do quadril dela e esfregou o rosto em seu pescoço. Apenas confie em mim. Ele percebeu que ela sentia e apoiou-se num dos cotovelos usando a mão, livre para traçar círculos preguiçosos na barriga dela, movendo-se para cada mais devagar até chegar ao tufo de pelos escuros entre suas pernas. Ela estremeceu e ele ouviu um sopro de ar preso passar entre seus lábios. Shhh, disse ele, em tom tranquilizador, inclinando-se para distraí-la com um beijo. Da última vez que se deitara com uma virgem, ele também o era. E agora, confiava em seus instintos para guiá-lo com Kate. Queria que a primeira vez dela fosse perfeita. E se não fosse perfeita, que ao menos fosse muito boa. Enquanto explorava a boca de Kate com a língua, sua mão mergulhava ainda mais abaixo, até alcançar o calor úmido de sua feminilidade. Ela arfou mais uma vez e ele persistiu, provocando e tocando e desfrutando de cada um de seus espasmos e gemidos. O que você está fazendo? Murmurou ela contra os lábios dele. Ele ofereceu-lhe um sorriso enviesado e deslizou um dos dedos para dentro dela, fazendo você se sentir muito, muito bem. Ela gemeu, o que o agradou. Se Kate conseguisse falar algo inteligível, ele saberia que não estava agindo direito. Ele se moveu para cima dela, afastando suas pernas com as coxas. Suspirou quando sua virilidade acomodou-se contra o quadril dela. Mesmo ali, ela parecia perfeita, e Anthony estava quase explodindo ao pensar em penetrá-la. Tentava manter o controle e procurava se certificar de que permaneceria lento e gentil, mas seu desejo aumentava cada vez mais e sua respiração se tornava rápida e entrecortada. Ela estava pronta para ele, ou ao menos tanto quanto poderia ficar. Ele sabia que na primeira vez ela sentiria a dor, porém esperava que não durasse mais do que 1 minuto. Ele se acomodou na abertura dela usando os braços para manter o corpo alguns centímetros acima do seu. Murmurou seu nome e os olhos escuros dela, enevoados pela paixão, fixaram-se nos dele. Vou fazê-la minha, agora, disse ele aproximando-se ao falar. O corpo dela contraiu-se espasmodicamente ao redor dele. A sensação era tão deliciosa que Anthony teve de trincar os dentes. Seria muito fácil perder-se no momento, lançar-se para dentro dela e buscar apenas o próprio prazer. Diga-me, se dói, murmurou com a voz rouca, permitindo-se avançar com pequenos movimentos. Sem dúvida ela estava excitada, mas era muito apertada e ele precisava dar tempo para que ela se adaptasse àquela invasão íntima. Ela assentiu. Ele ficou imóvel, incapaz de compreender a pontada de dor em seu peito. Está doendo? Ela balançou a cabeça. Não, apenas quis dizer que direi se estiver. Não está doendo, mas é tão estranho. Anthony disfarçou um sorriso e inclinou-se para beijar a ponta de seu nariz. Não sei se já fui chamado de estranho ao fazer amor. Por um instante ela pareceu recear tê-lo insultado, então deu um breve sorriso. Talvez você estivesse fazendo amor com as mulheres erradas, comentou baixinho. Talvez. Retrucou ele, movendo-se mais 1 centímetro. Posso lhe contar um segredo? Perguntou ela. Ele moveu-se para mais perto ainda. Claro, sussurrou. Quando eu o vi pela primeira vez, hoje à noite, quero dizer,
Em toda a minha glória? Provocou ele, erguendo as sobrancelhas em um arco arrogante. Ela olhou para ele com uma careta encantadora. Não achei que isso fosse funcionar. Anthony avançou. Estava bem próximo de mergulhar por completo nela. Posso lhe contar um segredo? Retrucou ele. Claro. O seu segredo? Mais um impulso e ele encostaria em sua virgindade. Não era tão secreto assim. Ela arqueou as sobrancelhas em um ar de interrogação. Ele sorriu. Estava escrito na sua testa. Kate fez outra careta encantadora e isso fez querer explodir numa gargalhada. Mas agora, continuou Anthony mantendo a expressão bem séria. Tenho uma pergunta para você. Ela retribuiu seu olhar esperando que ele falasse. Ele se inclinou, roçou os lábios no ouvido dela e murmurou. O que acha agora? Por um momento, Kate não disse nada. Então ele sentiu que ela se mexeu surpresa. Quase, enfim, entendeu o que ele queria saber. Já acabou? Perguntou ela sem querer acreditar. Dessa vez, ele irrompeu numa gargalhada. Longe disso, minha querida esposa. Ele arfou, secando os olhos com uma das mãos, enquanto se apoiava na outra. Longe disso. Então ficou sério e acrescentou. Este é o momento em que pode doer um pouco, Kate. Mas prometo que a dor nunca mais vai se repetir. Ela assentiu, mas ele percebeu que se enrijecera, o que o só tornaria as coisas mais difíceis. Shhh, sussurrou. Relaxe. Ela concordou com os olhos fechados. Estou relaxada. Anthony ficou contente por ela não poder vê-lo sorrindo. Você não está nada relaxada. Kate abriu os olhos. Estou sim. Não acredito. Ela está discutindo comigo na noite de núpcias. Disse ele como se houvesse mais alguém no quarto para ouvi-lo. Eu estou... Ele interrompeu-a com um dedo sobre os seus lábios. Você sente cócegas? Se eu sinto cócegas? Ele aqueceu. Cócegas? Kate estreitou os olhos desconfiada. Por quê? Isso está me parecendo um sim, falou ele com um sorriso. De jeito nenhum. Ah! Ela deu um gritinho quando uma das mãos dele encontrou um local particularmente sensível debaixo de seu braço. Anthony, pare! Ela ofegou, contorcendo-se debaixo dele. Não posso aguentar, eu... Ele avançou. Kate suspirou. Ah, meu Deus! Ele gemeu sem conseguir acreditar em como era bom estar com ela. Dentro dela. Ah, meu Deus! Mesmo, falou. Ainda não acabou, certo? Quis saber ela. Ele balançou a cabeça devagar, seu corpo começando a se mover no ritmo mais antigo de todos. Não estamos nem perto disso, murmurou. Anthony a beijou, enquanto uma das mãos insinuava-se para acariciar seu seio. Ela era perfeita debaixo dele. De repente, os quadris dela se ergueram para encontrar os seus, movendo-se com hesitação no início, depois com um vigor que se igualava à paixão crescente dele. Nossa, Kate! Gemeu ele, perdendo a capacidade de formar frases elaboradas com o calor primitivo do momento. Você é tão maravilhosa. Tão maravilhosa. A respiração dela se tornava cada vez mais rápida e cada ofego inflamava ainda mais a paixão de Anthony. Ele queria possuí-la, dominá-la, prendê-la debaixo de si e nunca deixá-la sair. A cada impulso ficava mais difícil pôr as necessidades dela em primeiro lugar. Sua mente lhe gritava que era a primeira vez dela e que ele tinha que tomar cuidado, mas seu corpo queria liberdade. Com um gemido entrecortado, ele obrigou-se a parar e a arremeter e recuperou o fôlego. Kate? Chamou, mal reconhecendo a própria voz, que lhe pareceu rouca, distante e desesperada. Os olhos dela, que estavam fechados enquanto a cabeça se movia de um lado para o outro, se abriu. Não pare, implorou ela. Não pare, por favor, estou tão perto de algo que... nem sei o que é. Oh, minha nossa, gemeu ele,
apoiando-se no quadril e inclinando a cabeça para trás, suas costas se arqueando. Você é tão linda, tão incrivelmente... Kate? Ela enrijecera debaixo dele. Não chegara ao clímax. Ele ficou paralisado. Qual é o problema? Sussurrou. Viu um breve lampejo de dor, uma dor emocional, não física, atravessar seu rosto, antes que ela pudesse disfarçar e murmurar. Não é nada. Não é verdade, disse ele baixo. Seus braços extenuaram-se pelo esforço de sustentá-lo acima dela, mas ele mal notou. Cada fibra de seu ser se concentrava no rosto de Kate, que estava sombrio e triste, apesar das tentativas óbvias de dissimular. Você disse que eu era linda, murmurou ela. Por cerca de 10 segundos ele apenas a observou. Não conseguia entender por que isso era ruim, mas ele nunca dissera que a compreendia a mente feminina. Pensou que deveria apenas reafirmar o elogio, falar de novo que ela era linda, e perguntar qual era o problema nisso. Porém, uma vozinha dentro dele o advertiu de que este era um daqueles momentos e que não importava o que dissesse seria a coisa errada. Portanto, ele decidiu ser muito cuidadoso e apenas chamou bem baixinho o nome dela, achando que aquele poderia ser a única palavra que não o meteria em encrencas. Eu não sou linda, retrucou ela, então fixou os olhos nos dele. Ela parecia arrasada, mas antes que Anthony pudesse contradizê-la, Kate perguntou: Em quem? Em quem você estava pensando? Ele piscou. O quê? Em quem você pensa enquanto faz amor comigo? Parecia que Anthony tinha levado um soco no estômago. Sentiu o ar sair de seu corpo. Kate falou devagar. Kate, você está louca? Você... Sei que um homem não precisa desejar uma mulher para ter prazer com ela. Falou. Você acha que eu não a desejo? Indagou Anthony com dificuldade. Por Deus, ele estava a ponto de explodir dentro dela naquele minuto, nem se movera nos últimos 30 segundos. O lábio inferior de Kate começou a tremer e um músculo se contraiu em seu pescoço. Você pensa em Edwina? Anthony ficou imóvel. Como eu poderia confundir vocês duas? Ela sentiu lágrimas quentes arderem em seus olhos. Não queria chorar na frente dele. Ai, minha nossa, sobretudo naquele momento. Mas doía tanto e... Ele segurou o rosto dela com uma rapidez impressionante, obrigando-a a encará-lo. Ouça com muita atenção, disse ele com a voz firme e intensa, porque só vou falar uma vez. Eu a desejo. Meu corpo arde por você. Não consigo dormir à noite pensando em você. Mesmo quando não gostava de você, eu a desejava. E a coisa mais enlouquecedora, encantadora e abominável, mas é isso. E, se eu ouvir mais uma bobagem de sua boca, vou amarrá-la a esta maldita cama e me satisfazer com você de 1000 maneiras diferentes, até enfim entrar na sua cabecinha idiota que você é a mulher mais linda e desejável da Inglaterra. E se nem todos veem isso, então são um bando de malditos tolos. Kate não acreditava que pudesse ficar de queixo caído, enquanto estava deitada. Mas de alguma forma, isso aconteceu. Anthony ergueu uma sobrancelha, na expressão mais arrogante que ela já vira. Está entendendo? Kate apenas o fitou, sem conseguir formar uma resposta. Ele inclinou-se até seu nariz ficar a 1 centímetro do dela. Está entendido? Ela assentiu. Ótimo, grunhiu ele. Então, antes que Kate tivesse um instante para recuperar o fôlego, seus lábios devoraram os dela num beijo violento que ela se agarrou à cama para não gritar. Os quadris dele afundaram nos dela, frenéticos e poderosos, impelindo, girando, acariciando-a, até ela se incendiar completamente. Ela o agarrou sem saber ao certo se tentava prendê-lo ou repeli-lo. Não posso fazer isso, gemeu, certa de que morreria ali mesmo.
Seus músculos estavam rígidos, tensos, e se tornava cada vez mais difícil respirar. Mas, se ele a ouviu, não deu nenhuma indicação disso. Seu rosto era uma máscara cruel de concentração e o suor lhe escorria por cima das sobrancelhas. Anthony! Ofegou ela. Eu posso... Ele deslizou a mão entre seus corpos e tocou em seu íntimo, fazendo-a gritar. Deu um último impulso e o mundo dela simplesmente desmoronou. Ela estava rígida, então trêmula, então achou que estava caindo. Não conseguia respirar, não conseguia nem mesmo ofegar. Sua garganta devia estar fechada e a cabeça se inclinou para trás, as mãos agarrando o colchão com uma ferocidade que ela nunca acreditaria possuir. Ele ficou rígido em cima dela, a boca aberta em um grito silencioso, e enfim desabou, com o peso de seu corpo pressionando-a mais fundo no colchão. Oh, minha nossa! Ofegou, agora estremecendo. Nunca foi tão bom. Nunca foi tão bom. Kate, que tivera alguns segundos a mais para se recuperar, sorriu ao acariciar os cabelos dele. Um pensamento maldoso lhe ocorreu, uma ideia deliciosamente maldosa. Anthony? Murmurou. Ela nunca saberia como ele conseguiu erguer a cabeça, pois pareceu ter que fazer um esforço hercúleo apenas para abrir os olhos e gemer em resposta. Kate deu um sorriso lento e assumiu um ar sedutor e feminino que acabara de aprender. Com um dos dedos percorrendo a linha angulosa do maxilar dele, sussurrou. Já acabou? Por um segundo, Anthony ficou em silêncio. Então abriu os lábios num sorriso muito diabólico, do que ela imaginava ser possível. Por enquanto. Com a voz rouca, rolando para o lado e puxando-a com ele. Apenas por enquanto. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.